Olá, boa noite, gente. Bem-vindos à Neurodiversidade Consciente. A gente está aqui num dia muito legal, pós-feriado, né? Todo mundo descansou um tiquinho, ou trabalhou, vai saber. E com o Superdotação no Mapa, com a Carla, que vai falar para a gente aqui dos desafios que é lidar com esse processo de N maneiras. E é isto. Vai lá, Carla, vai lá, Simone, se apresentem. Quem vai primeiro? Pode ir, cara. Boa noite, gente. Me chamo Carla Brolese. Eu sou representante de Superdotação no Mapa, sou coordenadora de Superdotação no Mapa RJ, né? E sou uma das fundadoras do movimento Superdotação no Mapa. E Superdotação no Mapa, ele começou com famílias cansadas de verem o sofrimento, né, de outras famílias e resolveram buscar o poder público para fazer mudança no nosso cenário. E nisso a gente conseguiu juntar, né, praticamente todos os estados, que hoje a gente tem representação em todas as UFs, e buscar o poder público, tanto de maneira federal, quanto estadual e municipal, para ter alterações no que a gente tem hoje, não só de legislação, tá? Mas quando a gente fala também de capacitação dentro da universidade, capacitação em área de saúde, porque a gente precisa mudar a realidade e, no geral, o sofrimento do superdotado, ele começa dentro da vida acadêmica. Então, a partir do momento que a gente adentra o ensino, a gente começa a ver aquelas crianças sofrendo, e depois viram adolescentes sofrendo, adultos sofrendo, porque chega no mercado de trabalho com aquele, né, bolo de coisa. Então, a gente criou um movimento para poder mudar o cenário atual da superdotação no Brasil. Eu sou a Simone, eu sou pedagoga, eu sou mãe de um SD, participo do grupo Superdotação no Mapa de São Paulo, que eu sou da capital, né, de São Paulo, e também estou no último ano da faculdade de psicologia. E eu tenho bastante experiência, eu trabalhei bastante com o governo, tenho bastante experiência nessa área de legislação, de Senado, Câmara, vamos ver o que a gente pode contribuir. E aí, Carla, pode começar? Eu vou trazer aqui a exposição do seu slide agora. Você só me sinaliza quando for para passar. Pode passar essa imagem inicial, né, sobre o nosso tema de hoje, que é esclarecer direitos e mitos. Quem que a gente representa, né? Eu falei que a gente reuniu famílias, mas não só famílias, porque quando a gente fala em família, a gente está falando das pessoas que são menores de idade, e aí quem está no grupo normalmente são os responsáveis. Mas a gente tem superdotados, tem duplas excepcionalidades e triplas excepcionalidades participando, inclusive temos coordenadores que são 3E, e é extremamente importante isso, porque dá uma visão muito ampla do desafio que a gente tem, tá? Porque quando a gente fala de identificação de superdotação, e aí, se você puder, pode passar para o próximo slide, que acho que vai falar sobre como que é a superdotação. A gente tem o quê? O primeiro problema que é a definição do que é superdotação, porque a gente não tem um consenso do o que é superdotação. Tá? Mas não é um problema nacional, nós não temos um consenso nacional, nós não temos um consenso mundial a respeito disso, porque é uma coisa muito ampla, né? É um espectro, e por ser um espectro, você não consegue estabelecer uma definição que abarque todo mundo, né? Então, o que a gente faz? A gente fala do quê? Que a superdotação ela é uma neurodivergência, porque isso já foi confirmado, é uma neurodivergência, ela é genética, né? Então, assim, você não vai criar um superdotado, tipo, não, eu vou pegar meu filho e vou educar para ele ser superdotado. Não, você não vai educar para ele ser superdotado. Ele nasce superdotado. O que o ambiente vai trazer ali, porque você tem um fator, né, da epigenética, o que o ambiente vai trazer ali vai ser o quê? Ele pode desenvolver uma habilidade, ele pode desenvolver um talento,
E às vezes assim, ele pode até ter uma habilidade, ele pode ter um talento, mas ele pode não demonstrar isso, né? Porque nós não somos obrigados a nada. Então, assim, a gente fala o quê? É genético, é espectro, né? Você não vai ter um igual ao outro, não é bifásico, que é o que às vezes a gente escuta no Brasil, que ou é altas habilidades, ou é superdotação. Não é isso, não funciona assim. É um espectro, né? Então, você vai ter intensidades diferentes, vai ter crianças, sei lá, pessoas que têm o mesmo QI, que estão dentro da mesma família, e são completamente diferentes. E são 2 superdotados. Né? Temos famílias que têm gêmeos no superdotação no mapa, e você vê ali a mãe falando, não, é completamente diferente um do outro. Não tem como. Né? Por mais que, sei lá, possam estar ali dentro de um teórico patamar semelhante de QI, você vê que é completamente diferente. Então, é espectro, a gente não consegue ter não dá para a gente ter um olhar homogêneo da coisa. Não é patológico, ou seja, não é transtorno, não é doença, então não tem CID, tá? E geralmente a gente enfrenta alguns problemas porque as pessoas ficam pedindo, né? Qual é o CID da superdotação? E não tem CID. Então, é uma outra coisa que a gente tenta ilustrar para o pessoal. Então é isso. A superdotação é uma neurodivergência, como existem outras por aí. Ela é genética, ela não é patológica, tá? E não existe uma definição consensual de o que é um superdotado. Né? Olha, o superdotado ele é assim, 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 assado. Não tem. Não chegamos a essa conclusão. Inclusive, tem um estudo holandês que tentou chegar nessa definição, porque como os teóricos mundiais não conseguiam chegar no consenso, eles resolveram, não, vamos perguntar para os superdotados. Se defina. E eles não conseguiam chegar no consenso de definição que abarcasse todo mundo, entende? Então, não é uma coisa assim de, não é o fulano, o ciclano, o beltrano, é porque a gente precisa de mais aprofundamento nessa área para entender essas pessoas. Pode passar para o próximo, por favor. O que é a dupla excepcionalidade? Quando você tem a superdotação e uma outra neurodivergência ou uma deficiência, né? Então, você tem uma outra necessidade ali junto com a superdotação. E o que a gente gosta sempre de ressaltar nisso? Quando a gente fala de vida acadêmica, isso significa que este indivíduo ele precisa ser atendido nas 2 necessidades. Então, não é porque ele é 2E que você vai ignorar a necessidade do lado de lá e vai só dizer, não, ele é superdotado, vou botar ele para fazer, sei lá, Olimpíada. Porque não é assim que funciona. E você também não vai fazer assim, não, olha, ele é TDAH e superdotado. Então, eu vou focar no TDAH, que o problema dele é porque ele é muito agitado. Então, você tem que levar para dar um remédio para ele ficar quieto e esquece a superdotação. Porque não é assim que funciona. Entende? Você tem que atender as 2 necessidades. Então, é importante isso. E quando a gente fala de tripla excepcionalidade, a gente não está falando de uma soma do TDAH com TEA, não é isso. A tripla excepcionalidade é quando você tem uma dupla excepcionalidade e um fator socioeconômico ali que exclui esse indivíduo. E por que a gente traz isso? Tá? Por mais que a gente saiba que o Brasil, quando a gente fala de identificação, economicamente falando, a maior parte da população vai ter dificuldade de ser identificada. Mas a tripla excepcionalidade ela é importante porque se para a gente, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na capital, para eu conseguir identificar o meu filho, eu precisei de um profissional de São Paulo atendendo aqui no Rio. E eu estou no Rio de Janeiro, na capital. Você imagina quem está no interior do Amapá, quem está no interior do Acre, quem está no interior do Piauí. Como a gente faz essa identificação? Às vezes aquela pessoa ela não vai ter nem a oportunidade de demonstrar, porque hoje no Brasil o pessoal olha para o produto do superdotado, né? Então, às vezes, ela não vai conseguir demonstrar um produto para alguém porque ela não teve nem acesso a uma informação que pudesse mostrar que ela tem uma capacidade acima das outras pessoas. Então, a gente precisa olhar para a tripla excepcionalidade, porque são pessoas que muitas vezes
não vão ser vistas, porque muitas vezes o próprio superdotado já não é visto, a dupla excepcionalidade ela já é ignorada, e a tripla, né, você está ali o aluno de periferia, rede pública, quem é que olha por ele? Quem é que olha que, nossa, esse menino tem um raciocínio rápido, nossa, esse menino pega isso aqui, nossa, ele faz umas conexões, um pensamento arborizado. Quem é que olha? Geralmente não olha, porque ele vai estar na rede pública, a rede pública está lá, tem 30, 40 alunos na sala de aula, a professora se descabelando, vai dizer que esse menino me enche a paciência, porque toda hora ele quer levantar a mão, ele não fica quieto, porque de repente, sei lá, né, é SD com TDAH, e aí tá ali naquela agitação, vai reclamar da criança e nunca que vai olhar para ele como alguém que, olha, é superdotado, vai olhar como alguém que, nossa, é o que está pentelhando a minha vida, entende? Então a gente precisa ter esse olhar. Pode passar para o próximo. E aí a gente tem uns 2 videozinhos que tem lá no nosso Instagram também, falando da complexidade do diagnóstico diferencial. Porque, como eu falei, a gente não consegue ter uma definição do que é o superdotado. Já é uma coisa complexa, porque você não faz uma avaliação para identificar se é superdotado ou não. Você faz uma avaliação para identificar o seu funcionamento. E nessa avaliação, você pode ter ali uma dupla excepcionalidade e você precisa ter noção se aquilo é uma dupla excepcionalidade ou um superdotado de sofrimento. E outra, uma coisa às vezes mascara a outra. Né? E a gente faz essa analogia aí com as cores, por quê? Porque, como eu falei, a superdotação é um espectro. Então, se a gente pega o autismo, pega o TDAH, são espectros. Então, você tem ali, né, um tonzinho de azul, um tonzinho de laranja. Dependendo da quantidade que você tem, né, para que lado da nuance você está em cada um, você vai ter uma dupla excepcionalidade diferente. Um vai ser mais agitado, o outro vai ser menos. Mas não deixa de ser dupla excepcionalidade. Né? E quando a gente fala aí no outro vídeo, que tem a paletinha com 3 coisas, é porque a gente fala também do múltiplas condições, que tem gente que chama também de dupla excepcionalidade, e tem gente que fala que são múltiplas condições, que é quando você tem mais de uma questão que necessita de atenção, e aí a gente usa como exemplo o TDAH e a dislexia, né? Então, assim, você vai ter tonalidade diferente daquilo, porque quando você só tem o TDAH, você tem o verdinho. Quando você tem TDAH e dislexia, você vai dar uma outra cor, um tom completamente diferente de quando você tem os 3 juntos, entende? Então, a necessidade, o olhar tem que ser diferente. Não adianta você, não, mas eu tenho um aluno que também é superdotado, vou fazer igual. Não vai funcionar. Porque o indivíduo em si, sendo típico ou atípico, ele já é diferente um do outro. Então, quando a gente compara, né, que não deveria, mas quando a gente fala de indivíduos atípicos, aí que não tem condição de você querer aplicar a mesma regra para todo mundo, não, porque eu tenho 3 alunos superdotados, eu dou a mesma coisa para os 3. Você sabe que você tem 3 alunos frustrados, porque não é igual, é diferente. Então, você precisa de um olhar diferenciado. Pode passar para o próximo. E aí a gente vai no calo do sapato nosso de cada dia, que é o referencial teórico único. Por que que o referencial teórico único é ruim? A gente fala de espectro, né? Então, vamos usar a luz. A luz, ela é um espectro. A luz branca, você está enxergando ela lá, e dentro daquela luz, ela divide em outras cores, certo? Então, se eu estiver olhando da frequência da luz vermelha, eu vou enxergar só o vermelho. Isso significa que o azul não está ali? Não, ele está ali, mas ele está olhando, buscando o vermelho, entende? Outra coisa que a gente pode usar para exemplificar isso, às vezes, eu vi outro dia uma moça, ela fez uma obra de Lego, e ela fez como se fosse uma transição do Star Wars, do Anakin, até ele virar Darth Vader. Então, você olha de um lado, você vê a criança, você vai andando, você vê, né, ele já adulto, e depois você vê ele virando Darth Vader. Então, conforme você muda o seu ângulo, você enxerga uma coisa diferente. E isso significa o quê? Hoje, no Brasil, a gente tem um referencial teórico
que olha para o produto do superdotado. Então, ele fala que o superdotado é aquela pessoa que tem, sei lá, 3 anéis, então aquela pessoa que tem um talento desenvolvido, múltiplo, então sozinho, num lugar, no outro lugar, só que ele está olhando para o produto. E eu acabei de falar do exemplo do menino lá da periferia, da sala, da rede pública. Que produto que ele vai apresentar? Você está esperando o quê dele? Ah, não, ele pode apresentar para que produto? Às vezes, sei lá, ele pode ter ali uma vontade louca de, sei lá, tocar violino. Quantos violinos essa criança vai ver na vida dela? Então, eu vou ficar esperando alguém ir lá fornecer um violino para ele, para ver se ele tem talento, para dizer que ele é superdotado? Então, não é o produto, é o funcionamento. Por quê? A superdotação não é uma neurodivergência. Então, não é o funcionamento do cérebro daquela pessoa que é diferente. Então, eu tenho que olhar o funcionamento, não o produto. Ah, não, olha, todo mundo aqui, eu ensino, o pessoal demora 1 ano para aprender um conteúdo. Então, se você, para ser superdotado, você não pode demorar 1 ano, você tem que demorar 6 meses. Então, só é superdotado se aprender em menos de 6 meses. Ah, não é superdotado porque ele aprendeu a ler com 3 anos de idade. Então, se ele aprendeu com 6, ele não é. Então, não é isso. É o funcionamento, é o raciocínio, é às vezes aquele contestar em sala de aula. Então, a gente precisa que o Brasil expanda o referencial teórico. Entenda que no mar, né, no oceano de pesquisa que existe no mundo, nós temos vários teóricos pesquisando a superdotação por vários prismas. Vai ter um que vai olhar o funcionamento, vai ter outro que vai olhar o talento, vai ter outro que vai olhar a parte biológica. Peraí, você é superdotado? Como é que seu organismo funciona? Você fica doente mais rápido? Não, menos? Como é que é? Então, você precisa olhar isso tudo. E aqui a gente não tem isso. Você não tem... Você pega material do MEC, por exemplo, que é o que chega, né, para os profissionais de sala de aula, para os profissionais da área de saúde. Você pega esses materiais, você não vê falando em neurociência. E se eu estou falando que é a neurodivergência, quem é que eu tinha que olhar? Não era o cérebro desse indivíduo? Não era o funcionamento? E se o cérebro funciona diferente, o organismo funciona igual? Como é que é isso? Então, a gente não tem isso. E ainda nessa situação, por que a gente não tem isso? Porque a gente tem aí, né, um problema a gente chama de cartel psicopedagógico. Por que um cartel psicopedagógico? Porque a gente tenta falar sobre isso, de trazer outras pessoas, porque a nossa intenção aqui, né, quanto movimento, não é falar assim, não vamos mais usar Renzulli, vamos usar, sei lá, Silverman, vamos usar, meu Deus, fugiu o nome do homem, Garnier, vamos usar Garnier, não quero que você troque um santo e coloque outro. Eu quero que você olhe todo mundo. Por quê? Porque o meu cenário de vida é diferente do cenário de vida do outro. Então, às vezes, eu vou demonstrar uma coisa, um funcionamento diferente do outro. Então, não dá para eu usar a mesma régua. Eu preciso que as pessoas consigam olhar o todo. Então, eu preciso que... Não é que largue de estudar Renzulli. Não, mas estude Renzulli, Garnier, Silverman, Ruff, o menino Mihaly, estude o Pfeiffer, estude várias pessoas. E por que isso? Porque assim a gente vai ter bagagem para conseguir tirar o Brasil desse lugar de atraso. Porque o que a gente tem hoje é um atraso absurdo, né? Tanto que a gente coloca aí a questão da avaliação criteriosa do MEC. Porque quando a gente vê a quantidade de identificado que a gente tem hoje no Brasil, o primeiro seminário sobre superdotação foi da década de 70. Da década de 70 para cá, a gente não tem nem 50 mil superdotados, gente. Devia ter mais de 6 milhões. Está sendo eficiente esse modelo? Vamos lá, vamos fazer a conta ali. Está sendo eficiente? Está sendo bom? Não está sendo bom. A gente está adoecendo. E por que está adoecendo? Porque a gente está olhando sempre todo mundo pela mesma régua. E não cabe todo mundo na mesma régua.
Eu uso muito o exemplo da sequoia, que é uma árvore gigantesca. Então, a gente fala do superdotado, e aí do superdotado cabe superdotado, 2E, 3E, mas quando a gente fala do indivíduo, a gente fala o quê? Do potencial. E a sequoia é uma árvore com potencial gigantesco de crescimento. Você pega essa sequoia, enfia dentro de um vaso e põe no Nordeste. Vamos plantar lá no Cerrado, a sequoia. Sequoia é uma árvore de taiga. Estou plantando no Cerrado. Sequoia vai crescer? Não vai crescer. Você vai me dizer o quê? Que não é uma sequoia, é um cacto? Não é um cacto, é uma sequoia, minha gente. Mas não, eu não posso dizer que uma sequoia, ela não está demonstrando um comportamento de sequoia. Olha aqui lá, o galho não está crescendo, olha o tronco. Que tronco fraco é esse? Por quê? O clima está certo? Não está. Tem espaço para crescer? Não tem. Mas o problema é de quem? É da sequoia. Não é da gente que está ali olhando o bicho morrendo. O problema é da sequoia, da mesma maneira que o problema é do aluno que não está quieto. É o aluno que está batendo no negócio. É o aluno que está levantando a mão e interrompendo. É o aluno que a professora está falando, está em Nárnia. É o aluno que, sei lá, está desenhando. Entende? Não é daquele ambiente que não está legal, porque ele já sabe aquele conteúdo, porque ele já viu em algum lugar. Não é. Então, é isso que a gente tem hoje no Brasil. É olhar a sequoia plantada no cerrado e definir que ela não é uma sequoia, ela é um cacto, porque ela não está crescendo como uma sequoia. É isso que a gente vê nas práticas hoje na identificação. E tanto na identificação, que a gente chama de identificação formal, né, com avaliação neuropsicológica, avaliação multidimensional, multiprofissional, tanto nessas avaliações, quando a gente vê os núcleos que deveriam auxiliar o superdotado, mas que, infelizmente, na maioria dos casos, enlouquece as famílias. Porque você chega num núcleo desse, entrega a sua avaliação, e ele fala, olha, não vejo isso, não vejo que é um superdotado, porque aqui, ó, não fechou o anel. Ó, eu hoje, por exemplo, ó, tô com 2 anéis só. Eu não posso ser superdotada, só tenho 2 anéis, tá me faltando um terceiro. Você entendeu? Então, não é assim que funciona. Até porque o próprio Renzulli já disse, a teoria dele não foi feita para identificar. Ela foi feita para incluir. E não contente, ela foi feita para incluir num cenário educacional americano, muito diferente do nosso. A nossa BNCC não casa com o padrão educacional americano. Então, até para incluir o superdotado no Brasil, a teoria dele é ineficiente. Então, a gente precisa do quê? Dizer, olha, Renzulli não funciona? Não. Mas dizer, gente, cadê o resto? Cadê os outros teóricos? Vamos ali conversar sobre eles? Por quê? Porque senão a gente fica com essa capacitação horrorosa, que não fala de neurociência, que continua dizendo, ai, a pessoa se torna superdotada. Você não se torna superdotada. Você é. E com isso, a gente vai fazer o quê? Quando a gente expande esse referencial teórico? A gente acaba com endogenia acadêmica. Porque hoje, quem está dentro da academia e quer produzir pesquisa sobre superdotação sem usar Renzulli e sem usar Gardner, não produz. Porque a academia não permite. A academia diz que não, peraí, mas isso não é superdotação. Superdotação é aquilo lá. E não permite que aquela pessoa que quer fazer pesquisa nova, quer trazer coisa nova para a área, faça a sua pesquisa. Então, a gente precisa de uma mudança de referencial. A gente precisa de uma expansão de referencial. Pode passar para o próximo, por favor. Carla, mas Oi. ainda tá bom o suficiente, entre aspas, porque já tá mais ruim, quando ainda usa o referencial. Isso quando não diagnostica de olho. Não, mas olha só. Por que eu digo que, assim, é tenso num nível em que eu respiro bastante, porque é aquela história, a gente não quer ser processado. Mas, assim, nós temos profissionais, por isso que eu falo, o problema não é só um núcleo que não entendeu porque o núcleo segue isso. Não, o problema não é só o núcleo. Porque a gente tem profissional, a gente tem psicólogo, a gente tem neuropsicólogo, a gente tem médicos, tá? Às vezes você fala, fez avaliação, e tem gente que fala que você tem que levar sua avaliação para ser validada por um médico, que já é uma outra coisa que, socorro Deus. Mas, enfim. Então, você tem
profissionais que às vezes pega a avaliação, tá lá, fez a avaliação, tem lá, ok, 140 e pouco. Ah, mas não é superdotado, porque não faz as coisas lá do programa da TV. Então, o parâmetro da pessoa que está avaliando é um programa editado que passou na TV. O programa é aquele que não exibiu a criança que se desregulou porque errou um negócio, ou porque se desregulou porque o coleguinha errou e ele não podia falar, entendeu? Então, assim, é complicado por isso, porque você vê que o cara que deveria estar identificando, ele não está se capacitando para identificar, porque para ele aquilo ali está bom. E aí você, como família, né? Ou então você, como superdotado, está buscando uma avaliação, você tem um investimento, um aporte financeiro muito grande, porque você vai gastar no mínimo R$ 2.000, e assim, a gente sabe que não é qualquer cidadão que tem R$ 2.000 para pagar numa avaliação. E muitas vezes essa avaliação ela vai retornar para você inválida. Não conseguir concluir, não conseguir identificar, não conseguir distinguir. Por quê? Porque o cara tenta encaixar você nos anéis sagrados. E se você não demonstrou a criatividade que ele resolveu lá, você pode ter, sei lá, feito uma coisa maravilhosa, mas se aquele indivíduo não viu que aquilo é maravilhoso o suficiente para ele dizer que, fora da curva, você não vai ter criatividade suficiente. Tem gente que ainda acha que ser criativo é fazer artesanato. E aí? Então, a gente tem muitos problemas, muitos mesmo. Aí a gente dá um exemplo, né, um pequeno exemplo de referenciais teóricos a serem estudados. Como vocês podem ver, é um pequeno exemplo. Né, Webb, o Postman, inclusive, teve no seminário internacional, Pechowski, Gross, Gagne, que eu falei, Dabrowski, Terracier, o Mihaly, por exemplo, ele não fala de superdotado, mas o Mihaly fala de flow. E o flow é extremamente importante. Por quê? O superdotado tem uma facilidade imensa de entrar em flow, com tudo que você imaginar. E às vezes a pessoa fala, não, ele está com hiperfoco. Não, não é hiperfoco. Porque a partir do momento que ele aprendeu tudo que ele queria aprender daquilo ali, ele troca. Não, enjoei, não aguento mais ouvir falar nisso, vou fazer outra coisa. E acabou. E você vê muito isso na infância, por quê? Porque a família está mais próxima, né? Então você vê que sai ali do dinossauro vai para o planeta, do planeta ele vai para o número, do número ele vai para o mapa, do mapa ele vai para a bandeira, da bandeira. E você fala assim, meu Deus do céu, cada hora essa criança inventa uma coisa. E você vê que fica ali, né? Mergulha, ele vai aprender todos os países que tiver no universo, fora os que ele resolve criar. Porque ele achou interessante criar país. Estabeleceu ali tudo que ele queria saber sobre criação de país, ele vai mudar o repertório. E isso é dele, faz parte, porque o que o superdotado tem? Sede de conhecimento. E essa sede de conhecimento não vai morrer quando ele sai do mundo acadêmico. Porque na hora que você chega no mercado de trabalho, é a mesma coisa. Você foi lá, está trabalhando uma coisa, você vai aprender a usar um programa. Você aprendeu, nossa, você vai dominar aquele troço. Dominou aquilo, você entrou em tédio. O que eu vou fazer agora? O seu colega de trabalho está fazendo, está usando outro. Quer ver? Ah, eu vou lá, você vai aprender o programa que o colega está fazendo. Aí, a partir dali, o que tu faz? Vai aprender o outro, vai aprender o... Quando você vai ver, você está aprendendo, né, nadando ali de braçada. Só que nisso você também está acumulando trabalho de braçada. Porque você aprendeu, você dominou, você entediou. Você entediou, você pula para o outro. Entediou no outro e vai. Daqui a pouco dá o quê? Olha um burnout bonito. Veio por quê? Porque era para você estar fazendo essa coisinha aqui. E agora você está fazendo o setor inteiro junto. Olha que bonito, olha que legal. Então, a gente precisa dessa ampliação por isso. Porque não é só ali escola, universidade. Isso é a vida inteira. Você não é superdotado só quando você está estudando. Você é superdotado 24/7, lembra? Inato, neurodivergente, né? Na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. Em todos esses lugares você vai ser superdotado. Entendeu? Então, é muito importante, mesmo que não fale diretamente do superdotado, mas que aborde o funcionamento dele. E o flow faz parte do superdotado, que é o estado de fruição, né, que ele, na tradução dele, traz assim. Pode passar para o próximo. Direitos. Né? Direitos a gente tem LDB,
E são poucos direitos, porque dos 3 direitos que a gente tem aqui dentro da LDB, o único direito que a gente pode dizer que é exclusivo dos superdotados, e aí superdotado, 2E e 3E, é a aceleração. Tá? E é onde a gente tem mais problema nisso aí. Porque o PEI, ele é um problema. Mas é um problema não só para o superdotado. É um problema para toda educação especial. As escolas não fazem PEI. E se você está dentro da educação especial, é porque você precisa do quê, gente? De uma adequação. Porque se você precisar de adequação, você não estava na educação especial. Né? Inclusive, a gente fala muito que na educação não deveria ser educação especial, e sim educação específica. Porque a sua necessidade é diferente do outro. Né? Mas o PEI é ignorado. Então, o PEI ele é democraticamente ignorado para todo o público da educação especial. Aí, nós temos o AEE. O AEE também é um outro problema, que é o quê? Seria o local de aprofundamento, tá, acadêmico dos alunos. Então, assim, vamos aprofundar em tal assunto. Você vai fazer esse aprofundamento dentro do AEE. No caso dos superdotados, a sala de AEE ela tem que ser diferente das outras inclusões. Por quê? Porque a maior diferença entre o funcionamento do superdotado para as outras inclusões é o ritmo. Então, não adianta você pegar, né, o superdotado, que ele já trabalha ali com o freio de mão puxado na sala regular, e botar ele no AE, em que ele vai ter que continuar com o freio de mão puxado. Porque o AE seria como se você pegasse superdotado, botasse numa sala que só tem superdotado, dupla excepcionalidade, só tem aquela galera ali que vai funcionar num ritmo mais elevado, e deixasse correr, deixa aprofundar, deixa ir. É o que eu brinco da autobahn, né? Porque o superdotado, o funcionamento dele, né, de diferente, vamos dizer assim, do resto da humanidade é o quê? É uma intensidade elevada, muitas vezes uma sensibilidade elevada, é o pensamento, né, arborescente, lá da Rainforest Mind, a questão do ritmo, né, de aprender, né, numa sede gigante de conhecimento. Então, quando você pega este indivíduo que funciona nesse ritmo diferenciado e amarra ele na sala regular, né, sem deixar ele correr no ritmo dele, esse indivíduo adoece. Às vezes a pessoa fala, mas, poxa, o superdotado adoece, podia ser um transtorno. Só que o superdotado ele não adoece por ele mesmo. Ele adoece porque ele é aquela sequoia no clima errado, confinado ali naquele vasinho. Sequoia não cresce em vasinho. Então, você precisa fazer o quê? Pega este indivíduo e põe para correr pelas pradarias. Ali ele vai se desenvolver. Ali a coisa vai funcionar. Entende? O pessoal fala muito da questão, mas é como se tivesse um motor de Ferrari. Não, não é como se tivesse um motor. Tá? É como se fosse a Ferrari. Se você pegar, não sei se vocês conhecem pessoas que têm carros esportivos, mas você pega uma pessoa que tem um carro esportivo e fala assim para ele, querido, se você botar esse carro para ficar no congestionamento, andando a 40 por hora, 60 por hora, o que vai acontecer com o teu carro? Ele vai dizer, vai bater o motor. Porque o óleo não trabalha na temperatura correta, não trabalha na viscosidade correta. Você não vai ter lubrificação. A gente vai ter o que a gente chama de manutenção precoce. Motor uso severo. Você vai ter um carro sendo usado de maneira severa. Então, você vai ter uma necessidade de manutenção precoce. Agora, você pega esse mesmo carro, que ele é feito para quê? Para andar em giro alto, põe no autódromo e deixa correr, este carro só vai dar manutenção se bater. Por quê? Porque ele foi desenhado para aquilo. Né? Ele não está morrendo de tédio. Por quê? Porque ele está correndo no autódromo. O problema é que no dia a dia, a gente não pode viver de autódromo. Né? A gente não tem essa possibilidade no Brasil de viver de autódromo. E a gente sabe que, infelizmente, qualquer um aqui que tenha habilitação, que tenha dirigido qualquer veículo na vida, sabe que a gente tem as faixinhas, né? A gente tem que sempre deixar a esquerda livre para ultrapassagem. E o que a pessoa faz? Não, mas aqui, ó, tá dizendo que é 100 por hora, então eu tô a 100 por hora na esquerda, eu posso ficar aqui. Não, você não pode. Por que você não pode? Porque você atrapalha o indivíduo que quer ultrapassar.
Mas não pode, querido, está aqui na legislação. E é isso que acontece na nossa sala de aula, é isso que acontece no nosso dia a dia. O cara tem direito ali a acelerar, e a pessoa não deixa. Por que ela não deixa? Porque aqui está dizendo que a placa é 100, ele não pode acelerar. Sim, mas no Código de Trânsito está dizendo que ele pode acelerar. Assim como aqui, na LDB está dizendo que o superdotado também pode acelerar. E acelerar não é reclassificar. E reclassificar é o quê? Você tem que provar que você sabe o conteúdo. E aqui não é sobre saber o conteúdo, é sobre aprender rápido. Isso significa o quê? Você põe ali, botei aquele indivíduo dentro do ambiente acadêmico. No geral, eu vou começar a ensinar o beabá. Você foi lá, fez o beabá, B, ou é B, e a criança começou fazendo o resto. Opa, peraí. Esse menino aqui, ele vai acabar, não vai dar um mês, ele vai estar lendo. Vou deixar ele um ano aqui esperando todo mundo ficar no beabá, bebê, baby. Não dá, gente, vai enlouquecer. A manutenção severa aí. Não dá. Vamos lá. Vamos fazer o quê? Vou acelerar. Mas é a maturidade. Por que não vai ter maturidade? Maturidade é uma coisa que a gente adquire depois que a gente passa por aquilo. Então, realmente, se você não deixar ele acelerar, ele não vai ter maturidade nunca. Mas o emocional, você pensa comigo. Pega você, vamos lá, até professor. Você já aprendeu a ler, escrever, calcular? Ótimo, senta aí. Faz o ABC inteiro, quero o alfabeto inteiro na folha, letra cursiva, faz tudo em maiúscula, depois tudo em minúscula, 10 vezes aí sem reclamar. A primeira coisa que esse professor vai fazer, sabe o que é? Mas para que eu vou fazer isso? Qual a necessidade? Eu já sei fazer isso. Fazer exatamente, olha que lindo. Por que o senhor já tem a necessidade, já sabe, não precisa fazer, mas aí o outro, que tem a capacidade de aprender mais rápido, não pode fazer? O que a gente tem aqui é a BNCC. A BNCC é o quê? O primeiro ano eu vou ensinar a somar 1 mais 1. Segundo ano eu vou fazer 11 mais 11. Terceiro ano eu vou fazer 111 mais 111. Olha que lindo. Não é legal? Você acha que ele vai enlouquecer? Sim ou com certeza? Com certeza. Por quê? A partir do momento que ele entendeu a dinâmica do 1 mais 1, do 11 mais 11, acabou, ele vai começar a multiplicar. Para que eu vou ficar somando? Não tem nexo. Para que fazer assim, professora? Mas para que isso? Para que eu tenho que copiar? Eu já sei esse negócio. Esses dias até meu filho foi fazer um trabalho e a professora pediu fazer um cartaz. E aí tinha que fazer uma pesquisa para fazer um cartaz. E no cartaz tinha que botar referência, ou seja, porque o que o aluno, no geral, vai fazer? Vai pesquisar, montar o cartaz e botar referência. O que o iluminado do meu filho fez? Foi lá, montou o cartaz, e o que é referência? Assim, de onde você tirou essa informação? Ele. Sei lá. Da cabeça. Assim, ótimo, excelente, mas por como da cabeça? De onde? Onde você viu isso? Porque ele foi lá, ele estruturou o que ele estava dizendo. Só que de onde você tirou isso, querido? Como é que ele entrou na sua cabeça essa informação? Não, pera. Assim, não, eu vi no desenho. Que desenho? Vi no Storybots, meu querido, você viu no Storybots quando você tinha, sei lá, 4 anos, isso, tá isso? E eu falei assim, foi. Por quê? Tem um desenho chamado Storybots, tem na Netflix. E logo quando lançou, um dos primeiros episódios falava sobre o porquê que o avião voa. E o trabalho era sobre a gravidade. E lá ele explicava as forças. Então ele viu quais eram as forças. Ele aprendeu sobre força vendo o desenho no Netflix, quando ele era criança. Está com 12 anos. Qual é a referência do trabalho? Storybots, Netflix. Vai fazer o quê? Não, eu vi também um negocinho do Stickman. O que diabo é um Stickman? É um vídeo, que aí vem o bonequinho e tem lá, ele explica a física, a espaguetização do não sei o que lá, da gravitação universal. Assim, então tá bom, a outra referência, o Stickerman. É referência bibliográfica plausível? Não é. Mas é o que tem dentro da cabeça do superdotado. Por quê? Ele precisou pesquisar?
Não, porque ele viu no desenho, quando ele era criança, em algum momento, e gravou isso. Quer dizer que ele vai precisar copiar o textão do quadro sobre o que é a gravidade? Vai. Não tem essa necessidade. Entende? Então, assim, isso mostra o quê? Que ignorar a aceleração é condenar aquele aluno a um sofrimento. Que a aceleração ela é feita para evitar o sofrimento ou para reduzir o sofrimento. E aí, dentro daqueles teóricos lá, a Ruff, por exemplo, ela fala no livro dela, lá nos 5 níveis de superdotação, sobre que nos Estados Unidos, as escolas especializadas, elas atendem até o nível 2 de superdotação. Nos Estados Unidos, atende até o nível 2, de acordo com o nivelamento da Ruff. No Brasil, a gente não tem escola especializada. Pensa no buraco que a gente vive. Agora, sabe o que é mais legal? No livro dela, é um livro de 2005. São só 20 anos de discrepância. Então, 20 anos atrás, os Estados Unidos não atendiam além do nível 2 na escola especializada. E no livro dela, ela fala que os alunos que tinham acesso a computador, etc., programas educativos, eles tinham desenvolvimento muito mais rápido. Hoje em dia, a gente tem um negócio muito simpático. Isso aqui é o quê? Um computador na nossa mão. Você acha que agora, 20 anos depois, com o computador no seu bolsinho, tendo ali, né, storybots, um number blocks, um ônibus mágico, você acha que esse aluno está aprendendo mais rápido ou mais devagar? Muito mais rápido. Mas a moça lá, que não teve capacitação, porque o MEC não deu, porque não tem a formação continuada respeitada, ela vai dizer que aquele aluno não pode ser acelerado. Porque não tem maturidade, porque não tem emocional para aquilo. Mas não vê o quanto ele vai sofrer sendo condenado à repetição eterna. E a Ruff ainda cita que um superdotado nível 2, agora eu já não lembro, um superdotado, não, nível 3, ele consegue aprender todo o ensino fundamental em 3 anos. Não, mentira, 2 anos. Então, um superdotado nível 3 consegue aprender todo o conteúdo do ensino fundamental, né? Você tirando toda a repetição, só ensinando, ensinou, foi para o próximo, ensinou, foi para o próximo, ele aprende aquele conteúdo, ele domina aquele conteúdo em 2 anos. Isso significa que dos nossos 9 anos, o superdotado nível 3 passa 7 anos enchendo linguiça. Faz bem isso para ele? Quem tem, sei lá, de ansiedade, de depressão, tá bom? É divertido ficar 7 anos sentado esperando? Eu acho que não é. Além dos 3 direitos, né, do PEI da aceleração e do AEE, a gente tem, que favorece, né, os superdotados, a nota técnica 4 de 2014 do MEC, que fala que não há uma necessidade de laudo para que aquele aluno tenha a adequação feita. Por quê? Para o MEC é o seguinte, a escola tem um papel de adequação pedagógica. Então, se o seu aluno está ali, então tu faz o que você acha que esse aluno tem. Você está ali com o aluno em sala de aula, você viu que, putz, está com dificuldade aqui, está com facilidade ali, ou então, se eu apresentar isso dessa maneira para ele funciona melhor, você vai poder apresentar isso para ele daquela maneira, tendo laudo ou não tendo laudo. Basta você fazer o quê? Ô, dona família, chega aqui. Eu vi que isso aqui funciona melhor para ele desse jeito. Posso fazer essa adequação aqui para ver se fica melhor? Porque eu acho que ele rende melhor. Posso fazer? Pode, a família autorizou, você autorizou, anotou lá bonitinho, vamos fazer tal adequação. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Vou tentar outra estratégia. E assim vai. Você não precisa de um laudo médico para fazer essa inclusão. Tá? Você não precisa de um laudo médico para fazer essa adequação. A escola pode fazer isso. Basta se comunicar com a família. Pode passar para o próximo, por favor. Isso. Aí o vídeo, né, em questão que o Dr. Matthew Zakreski fala, né, de ser um bilhete premiado, ele dá o exemplo da pessoa quando ela é muito alta. Você não fala aqui porque o fulano é mais alto que você, que ele é melhor do que você. Mas por que às vezes as pessoas têm a percepção de que porque é superdotado vai ser melhor do que eu? Inclusive é uma dificuldade
né, que as famílias relatam muito, e que quando você fala, meu filho é superdotado, parece que passa por um modulador e a pessoa do lado de lá entende o seu é maior que o meu. E não é isso. Se eu estou falando meu filho é superdotado, é porque ele funciona diferente. Isso quer dizer que na hora que, sei lá, der uma briga, o senso de justiça dele vai apitar, ele vai se intrometer numa briga que não é dele. Ou então, que, sei lá, ele vai se sentir ofendido porque, de repente, alguém riu perto dele e ele está achando que riu dele. Porque ele se cobra demais. Ou então, sei lá, ele vai ter uma intensidade na hora de explicar uma coisa e não vai se ligar que o outro quer falar, porque ele está ali intenso falando. Então, quando a gente fala meu filho é superdotado, é isso. E não meu filho é superdotado, o meu é maior que o seu. Entende? Não é essa vibe. E ele explica isso fazendo analogia com a altura. Porque, assim, quer dizer que, porque a pessoa tem 2 metros de altura, ela é melhor do que eu? Não. Pelo contrário, ela vai ter dificuldades. Que tipo de dificuldade? Você acha que para pegar um ônibus para ela é confortável? Pegar um avião? Vai na hora de comprar roupa. Você acha que ela vai achar calça jeans em qualquer loja? Ela vai achar camiseta que não fique curta em qualquer lugar? Eu estava explicando aqui em casa, por exemplo, o meu marido é muito alto, meu filho é muito alto. Meu filho tem 12 anos, calça 44. Você acha que quando ele era bebezinho, para achar sapato para ele era fácil? Não era. Porque o solado tem que ser solado de bebezinho. Mas o pé dele já era um pé de criança de 3, 4 anos. Então não era fácil achar. Né? Vai achar meia. Cadê uma meia 47? Onde eu acho isso? Então, assim, não é fácil. Né? Não significa que por a pessoa ser mais alta, tudo para ela vai ser melhor. Não. Ela vai ter dificuldades diferentes das outras pessoas. Ele dá exemplo, inclusive, de porta. Na hora que você vai passar dentro de casa, né? Normalmente a altura da porta não é de 2 metros. Né? Vai tomar banho, chuveiro. Você não cabe embaixo dos chuveiros na maioria dos lugares. Então, a casa dessa pessoa ela tem que ser completamente adaptada para ela. Assim como uma pessoa que tem uma estatura menor. Não vai ter um armário lá no altão, porque ela não vai conseguir acessar. Então, é sobre isso, né? É sobre necessidade, é sobre especificidade, e não sobre um ser melhor, ser pior, porque na vida todo mundo vai ter facilidade e dificuldade em algo. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Pode passar para o próximo. E aí, o que eu falei, né, do problema com relação ao PEI, que as escolas não fazem, porque por conta dos mitos acerca da superdotação, eles acham que pela escola ser forte, não precisa de PEI. Porque não, eu ensino o suficiente, não tem necessidade. Ou então, se ele é superdotado, para que ele quer adequação? Ele já não sabe de tudo? E não é sobre isso, não funciona assim. E isso a gente só vai conseguir mudar levando capacitação atualizada. Aceleração é o que eu falei, desculpa, em relação à falta de maturidade que as pessoas falam, e falam isso, né, a vibe da voz da cabeça, porque não tem. O que a gente tem de estudo prova exatamente o oposto dessa afirmação. Prova que o superdotado, ele precisa, ele deve ser acelerado todas as vezes que você foi lá, fez uma avaliação, falou, precisa, faça. Não é do nada. Alguém foi lá, analisou, avaliou, e está dizendo que essa pessoa precisa disso. E por que precisa? Porque, como eu falei, a gente tem um sistema de ensino aqui no Brasil em que a gente demora, 3 anos para fazer a alfabetização, do 1º ao 3º ano. Né? Matemática, por exemplo, number blocks, né? Que se a criança aprender o number blocks, né, vendo o desenho em casa, ela só vai aprender a multiplicar depois do 3º ano. Ela pode estar multiplicando na educação infantil. Ela só vai ver isso na escola no 3º ano. Então, não tem cabimento você segurar o poder dela, né, a capacidade gigante que ela tem, você podar porque o ritmo é diferente. Né? E tem aquela história, tá bom, se a criança é nova demais, não consegue ir para o 3º ano, leve o 3º ano para a criança. É direito dela. E o AEE, aquilo que a gente explicou, as salas têm que ser separadas, porque senão você vai continuar mantendo aquele superdotado no sofrimento, porque ele vai continuar esperando as outras pessoas. Pode passar para o próximo. Considerações finais, que aí volta naquilo que eu falei no início, a respeito da efetividade do referencial teórico único. Se fosse
tão bom, mas tão bom, a gente não tinha esse número. A gente usa aí a regra lá da OMS, que fala de 3% da população, tá? Como a gente só tem os números do Educacenso, eu trouxe aqui duas comparações, uma com o Educacenso e a outra com a população. Então, ali, ele está falando de 3,13% de superdotados com relação aos 3% da OMS. Isso significa, a OMS, ela considera superdotado só o que está dentro daquele resultado psicométrico. Ou seja, a OMS não olha funcionamento. Então, esse número de 3% da OMS é o mínimo. Dependendo do referencial teórico, isso chega a 10%, chega a 15% da população. Tá? Mas a gente usando mesmo o mínimo, o que a gente já sabe que não funciona, porque superdotação não é psicometria, não é só isso, é funcionamento. Mesmo olhando para, tipo assim, por mínimo do mínimo, a gente só tem 3,13% dos superdotados identificados. Dos 100%, tem só 3,13%. Se a gente olhar para a população, aí a coisa fica muito mais divertida, porque dava aqui, ó, 0,73%. Não é um número bom? Fala aí, ó, meio século. Eficiente, não é eficiente? Fala a verdade. Está eficiente aí para vocês? Vocês acham isso? Porque para mim não parece nada eficiente. Inclusive aquilo que eu falei, se você é superdotado, fez sua identificação na vida adulta, você não está dentro de nenhum universo acadêmico, para o poder público você não existe. Não interessa o que você precisa ou deixa de precisar, porque para o poder público você não existe. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa pegar o superdotado e além de ter ele no Educacenso e com uma transparência maior, porque hoje a gente tem muita gente identificada, mas que a gente não sabe se está cadastrada no Educacenso ou não, porque o Educacenso não emite relatório de cadastro, então a gente não sabe se a escola fez ou deixou de fazer, se cadastrou corretamente ou não, e a gente tem relatos de famílias que foram pedir aceleração, entregou laudo, né, para a escola dizendo, olha, precisa de aceleração, vou fazer a solicitação na Secretaria de Educação. Esse laudo chega na Secretaria de Educação com uma solicitação dizendo que aquela criança era TEA, por exemplo, era TOD, e não tem nada disso no laudo da criança. Então, quem me garante que essas escolas também não preenchem errado o Educacenso? Então, a gente não tem uma transparência sobre o que é cadastrado, a gente precisa que o Educacenso traga essa transparência para a gente, e a gente precisa que o IBGE coloque o superdotado no seu censo. Mas não é, vou botar aqui na amostra. Não, em todos os lugares. Porque a gente não consegue ter noção desse número. E para ter noção, tem que ser no formulário padrão ali, naquele que você faz para todo mundo. Porque senão você nunca vai ter noção do número de pessoas neurodivergentes nesse país. Seja elas superdotadas, TDAH, até... Você precisa saber ali. Então, tem que ser na amostragem de geral. Não dá para ficar só ali num pedacinho. Pode passar para o próximo, por favor. Esse gráfico aí maravilhoso. Tá lindo para vocês verem o quê? A listra laranja é o total de superdotados identificados. Vocês estão vendo que é muito grande? Aqui está aberto por estado. Está um número, assim, bem simpático. Você consegue notar que é um número gigante de superdotado. Se você passar para o próximo gráfico, em cima você vai ver a representação na barrinha do total de superdotados perante o estimado. Ó, que bonito. Não é legal? Tem muitos, não tem? E a gente ainda tem que escutar que está tendo agora uma epidemia de laudo de superdotação. Tem muito laudo de superdotação. Olha quanto é muito. Olha o esperado. Olha lá que bonito. Ó. 300 mil. Tem 4 mil. Era para ter 300. Tem 4 mil, gente. Viu como tem muito? Não é legal? É tão bom, porque assim, a gente escuta as pessoas falando e aí os números não mentem. Né? Mas aqui eu estou olhando só do quê? Da visão acadêmica. Isso aí só comparando com o número de alunos que nós temos no INEP. Tá? Então, quando a gente fala aqui desses 300 mil, por exemplo, para São Paulo, a gente está falando de 300 mil alunos superdotados que deveriam existir.
Só tem 4 mil. Se você passar para o próximo gráfico, a gente vai ter o número da população. Aí vai ficar lindo. Aí vocês vão ficar felizes. Olha que legal. Olha a eficiência. Tá aí, ó. Passa para o próximo. Olha lá. Não aparece nem a cor em cima. Então, mais uma vez, a gente precisa repensar o referencial teórico único. A gente precisa repensar a capacitação que a gente está dando, né, tanto para a área da saúde quanto para a área da educação. Por quê? Porque os nossos superdotados são inexistentes. Você não consegue ver no gráfico, gente. E não há magia que se faça para aparecer essa curva. Porque para aparecer, eu tenho que botar no outro eixo. E ali ele vai te dar aquela falsa sensação de tem muita gente. Por quê? Por conta da discrepância. Você sai ali do 1 milhão para o 4 mil. Então você não está proporcional, não está. Olha o eixo diferente. Então, é bom esse olhar para ver que realmente a gente tem uma ineficiência aí e a gente precisa rever isso. Pode passar para o próximo. E como a gente faz essa revisão? A gente tem que fazer essa revisão ouvindo quem? Quem vai, né, usar a política pública. Então, nada sobre nós sem nós. Não adianta você chamar, né, as mesmas pessoas que estão aí há 3, 4 décadas falando a mesma coisa, desde, né, 1900 e bolinha, para falar, não, essas pessoas vão fazer mudança. Porque se elas quisessem fazer mudança, elas tinham feito. Então, não adianta, né, manter a mesma coisa do mesmo jeito. Porque tanto que a gente tem aí, né, hoje, inclusive, tinha polêmica lá do CNE 51. O CNE 51 é um troço que, meu Deus, né, não sei se eu poderia, se seria não, uma afirmação muito intensa, mas eu diria que é um documento criminoso. Porque é um documento que fala, é uma normativa que vai guiar a educação acerca da inclusão do superdotado. Você entra no documento, procura nesse documento quantas vezes aparece a palavra superdotado. Aí procura quantas vezes aparece a palavra desempenho. Adivinha qual que aparece mais? Desempenho. Mas era um documento sobre o quê? Não era sobre superdotado? Por que ele não aparece tanto? Por que não aborda a dupla excepcionalidade? Por que não fala como faz um PEI? Por que não expande o referencial teórico? Não tem nada disso no documento. E as pessoas que fizeram o documento falaram porque foi inspirado num documento de 2008. O documento é feito em 2023, olhando para 2008. Por que o documento de 2023 não foi feito pensando em 2050? Por que em 2008? Tem nexo? Tem cabimento? Não tem. Não tem sentido um negócio desse. É um documento que não fala, que diz que a sincronia é porque não está regulado o suficiente, a gente tem que reduzir a sincronia, como se você conseguisse eliminar, né, conseguisse reduzir a intensidade daquele indivíduo. Então, ele é um documento que tem um viés talentista, um olhar talentista, tanto que ele não foi implementado, e se Deus quiser, não vai ser implementado, né? E aí, Deus, o universo, seja lá quem for, alguém vai ajudar, isso não vai ser implementado, porque não tem cabimento. É um documento que não escutou quem vai usar esse documento. Afinal de contas, ele está falando de desempenho. Ele não está falando de superdotado. Não aborda isso, entende? Então, a gente precisa que a gente tenha política pública efetiva, tá? Específica. A gente é uma nota de rodapé na LDB, como eu falei ali, na LDB a gente tem aquele trechinho ali que fala da gente, mas a gente precisa de um olhar específico para o superdotado. A gente precisa de um olhar que aborde a dupla excepcionalidade, porque na prática, a pessoa que ela é dupla excepcional, ela não é atendida nem lá nem cá. Porque quando você tem um autismo e a superdotação, para quem está ali na luta do autismo, você não é autista.
Porque você vai ter um funcionamento diferente, você não vai ter as mesmas dificuldades que ele. E aí, quando você fala de superdotado, você não aborda o cara que tem a dupla excepcionalidade. Então, ele não encaixa nem aqui, nem ali. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Então, a gente precisa olhar isso, né, ouvindo as pessoas que vão usar a política pública. Não dá mais para o MEC continuar fazendo, né, documentos, normativas e afins, ouvindo as mesmas pessoas. Porque no dia a dia, essas pessoas ficam lá na torre de marfim delas e não sentem o que a gente sente todos os dias, que são famílias falando, olha, eu não sei mais o que fazer, meu filho quer deixar de viver. Ele não aguenta mais ir para a escola. Meu filho falou que queria ser burro, porque assim ele não ia sofrer. Isso é normal uma criança dizer que quer deixar de existir? Criança tirando cílios, gente, de ansiedade, porque tá ali, não aguenta mais aquilo, se coçando, se arranhando. Tem cabimento isso? Por quê? Porque alguém falou que você tem que olhar o produto do indivíduo, ele não está produzindo nada de prodígio. Onde? Como? Por quê? Tá certo isso? Não, não está. A gente precisa de uma renovação, a gente precisa de uma ampliação desse referencial teórico, a gente precisa olhar para o mercado de trabalho, porque a gente tem muito adulto aí que, como a gente olhou ali naquele gráfico, cadê os 6 milhões? Temos 40, um pouco mais de 40 mil. Então tem muito adulto aí que está sofrendo, que está se sentindo deslocado no universo e nada mais é do que um superdotado que tenta se encaixar onde ele não cabe. Não adianta botar sequoia no vasinho de orquídea, como é que é o nome daquilo que é pequenininho? Violeta. Não cabe sequoia no vasinho da violeta, gente. Não, você vai tentar botar, não vai caber. Entende? Então não dá. E se você manter lá a sua Ferrari andando atrás do Uno, o motor da sua Ferrari vai embora. O Uno vai continuar ali, ó, 60 por hora a vida inteira, porque ele foi feito para isso. O Uno não foi feito para andar em autódromo, a não ser o Uno 1.8R, porque ele era preparado para esse evento. Mas os outros Unos não foram feitos para isso. Então, assim, não adianta. Vai quebrar a sua Ferrari, né? Vai quebrar a sua Lamborghini e não vai funcionar. E o problema não é a Lamborghini. O problema é que você está mantendo ela presa no congestionamento. Então, a gente precisa trabalhar isso aí. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui estão as nossas redes sociais, né? A gente movimenta mais o Instagram, porque, como eu falei, a nossa demanda é muito complexa, né? São muitos desafios, e então a gente acaba fazendo uma movimentação maior dentro do Instagram do que dentro das outras redes, mas a gente está em todas essas redes. Eu queria agradecer aqui vocês pelo convite, né, minha participação, pedir desculpa por toda essa intensidade, mas a gente vê um sofrimento diário e a gente não quer que a gente siga tendo esse sofrimento, porque é muito confortável quando a gente escuta o sofrimento, mas não sente ele na nossa vida. Então é muito fácil a gente ficar aqui e falar para você, não, mãezinha, vai lá e faz isso. Ou fulano, a universidade não fez adequação para você. Se esforça um pouquinho para mostrar para o seu professor que você é bom, sabe? Então é muito tranquilo quando não é com a gente, né? Então a gente precisa começar a botar essas pessoas para sentirem que não é tranquilo faz muito tempo. Obrigada, gente. Carla, sem pedir desculpas. Assim, na verdade, adoramos a sua intensidade. Foi perfeito dessa intensidade. E eu tô realmente assim, uau. Acho que o uau representa a reação de todo mundo aqui. E trazendo um dado que enriquece esse debate e a complexidade disso, IBGE 2022. 14,4 milhões de pessoas com deficiência, sendo 2,4 milhões com autismo. A gente sabe que são números subnotificados em todos esses dados. E tem um subdado que não está nas notícias, que eu fui fuçado na pesquisa, que é 16% das casas do Brasil tem alguma pessoa
com alguma deficiência de algum tipo. Então, quando você pensa tudo isso para além do universo educacional, boa parte da população precisa de algum suporte em algum sentido para simplesmente estar bem em casa. A gente fala muito do problema de identificação, né? E aí identificação e diagnóstico no geral. Por quê? A gente vê, principalmente com o advento da rede social, que a partir do momento que um assunto surge, que ele vira, né, aquele assunto do momento, e é por isso que as pessoas falam, agora tudo é superdotado. Mas não é que agora tudo é superdotado, é que agora é um assunto que está rolando por aí. Mas, às vezes, você não tem gente capacitada para identificar esse superdotado. Tanto não tem que a gente tem, sei lá, 5 especialistas no Brasil, e eu estou chutando 5 alto, ok? 5 especialistas no Brasil, acho que na linha humanista não chega a 5, tá? Porque você tem a linha talentista, que é aquela que olha o produto, e a linha humanista, que é aquela que olha o funcionamento do indivíduo, tá? Então, da linha humanista, não chega a 5 no Brasil. A gente tem 6 milhões de criaturas que não têm identificação. Você acha que, sei lá, 5 profissionais vão conseguir identificar 6 milhões de criaturas? Não vão. A gente precisa de capacitação. E aí, o que acontece? A gente não tem capacitação, mas você tem o burburinho a respeito da superdotação. Da mesma maneira que você teve o burburinho do TDAH, o burburinho do TEA, o burburinho da dislexia, o burburinho... Só que aí a pessoa faz o quê? Vou fazer um curso sobre isso. Às vezes é um curso, sei lá, 1 mês, 2, 3, 6 meses. Não, eu sou capacitado. Só que no Brasil, a gente tem ali um olhar restrito, um olhar reduzido. Então, na hora que chega um indivíduo na sua frente lá para fazer a identificação, esse indivíduo não é aquele que você aprendeu. Porque aquele indivíduo que você aprendeu a olhar, ele é minoria dentro do espectro. Você não vai achar... A gente tem um menino que participou do movimento, que ele foi fazer uma avaliação, o cara perguntou para ele, mas o que você já fez na sua vida, o que você conseguiu na sua vida que faz você pensar que você é superdotado? Qual foi a sua grande descoberta? O que você atingiu de, sabe, maravilhoso no universo para você achar que você pode ser um superdotado? Então, gente, ali ele já derrubou o cara. Porque ele não estava ali pelo que ele fez ou deixou de fazer. Ele estava ali porque ele viu, dentro da superdotação, características, funcionamentos que eram semelhantes ao que ele tem desde a infância. E ele falou, não, eu vou atrás para tentar me entender. E chegou lá, ele recebeu do quê do profissional? Acolhimento? Nunca. Ele recebeu um julgamento. Então, da mesma maneira que a gente tem muitos superdotados não identificados, a gente tem muitos superdotados que vão estar lá identificados só como TEA, como TDAH. Quando criança, então, o que você mais tem é superdotado que é TOD. Porque, afinal de contas, você levantou a mão, contestou o professor, querido, você é opositor. Você, querendo ou não, você passa a ser opositor. Né? Tanto que a maioria das famílias, elas passam, assim, o diagnóstico mais comum que elas escutam antes de fazer a identificação é o TOD. Por quê? Porque o superdotado, ele contesta. E não é que ele contesta para desafiar, ele contesta para entender. Porque você fala, olha, eu quero que você faça isso. Mas por quê? Porque, sei lá, de repente ele viu uma outra maneira de fazer, ele quer saber qual o motivo. Só que a gente não tem o hábito de explicar, principalmente quando é criança. Né, o famoso, eu mando, você obedece. Não, peraí, meu querido, não é assim, você manda e obedece. Não, o meu filho, antes de falar, ele já resmungava, ele retrucava. Então, você estava ali, você via, a pessoa fala assim, mas você está doida discutindo com o bebê, você não está vendo ele reclamando? Tipo, ó, vamos tomar banho agora, pronto, acabou. É uma rebeldia. A criança não falava, mas ela estava ali demonstrando que eu não quero fazer isso nesse momento, eu quero fazer outra coisa. E aí, eu falei, querido, você vai tomar banho agora, querendo ou não, porque está na hora, assim. Então, eu estava ali, uma discussão com a criança, com o bebê. Por quê? Porque a criança já tinha ali a imposição da vontade dela. Você sabia que isso é um comportamento de um SD? Porque ele já tem ali a cabeça dele, acho que é o estudo de Terman, se eu não me engano, que fala isso, que o superdotado, quando ele nasce com o cérebro
cognitivamente de 3 a 4 anos acima da idade cronológica. Então, assim, o superdotado, ele nasce esperando. Ele nasce com o cérebro dele, eu vou sair correndo. E o corpo dele, tá bom, meu filho, senta e espera, porque você não vai. Vai sair correndo como? Não consegue. Então, ele está ali naquele circo-tico do quero correr, quero andar, quero não sei o quê. E o corpo dele faz? Não faz, porque tem que trabalhar a coordenação motora. Então, o cérebro do superdotado, ele está esperando desde o dia que ele nasce. Aí ele entra na escola, adivinha que você escuta? Seu filho não sabe esperar. E você, pois é. Eu achava que o problema de não saber esperar era genético, no sentido de, tipo, a família toda impaciente. Hoje em dia eu já sei que realmente é genético. Mas por quê? Porque a família toda, né, o famoso esquisito igual, né? Todo mundo tem um funcionamento diferente ali. Então, realmente, ele não sabe esperar porque ele já está esperando desde que nasceu. Então, não dá, moça, não tem mais tempo para perder. Então, é isso. E se a pessoa não tem esse entendimento, vai pegar e vai fazer um diagnóstico errado. Vai dizer que tem um transtorno. Ou então vai dizer que não é nada daquilo porque você não atingiu. Quantas medalhas você ganhou quando era criança? Quantas Olimpíadas você participou? Você canta, dança e sapateia? Ah, não, então você não é superdotado. Quantos quadros você pintou? Atuou em quantas peças? Qual foi a relevância disso? Então, enquanto a gente tiver pessoas olhando para o produto, ao invés de olhar para o funcionamento, a gente vai ter uma invisibilidade e a gente vai ter um adoecimento da população. Por quê? Porque o mundo aqui fora, aquilo que eu falei, tá com o telefone na mãozinha, no bolsinho. Quero aprender tal coisa. Pô, Duolingo, estou fazendo 3 idiomas ao mesmo tempo. Ah, mas você na aula de inglês não tem paciência. Aprendeu inglês vendo Peppa Pig. E aí não tem paciência na sala de aula, não sei por quê. Como é que você não tem paciência? Então, a gente precisa, né, de um olhar expandido, diferenciado, de uma capacitação, e que as pessoas entendam que, se isso não for feito, a gente vai continuar adoecendo, e isso não significa que superdotação seja sinônimo de ter doença, mas sim que o nosso ambiente está adoecendo, porque o ritmo do mundo aqui fora é completamente discrepante do ritmo do mundo acadêmico. O mundo acadêmico não entrou na era digital. A gente já está na era da inteligência artificial, eles não chegaram nem na digital ainda. Então, a gente precisa reduzir esse gap. Nossa, adorei, Carla. Parabéns, foi fantástico.